Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nesta 10ª edição do BPC, iremos falar sobre a psicanálise e as suas contribuições para o debate filosófico atual sobre a liberdade humana através da sexualidade humana e liberdade do corpo. Trataremos também neste programa de questões de gênero e de suas relações com problemas vivenciados pela cultura e a sociedade moderna. Para tratar desses temas, convidaremos como especialista na área o psicólogo Luiz Felipe Ribeiro. Luiz Ribeiro é psicólogo com especialidade em psicologia analítica, possui pós em terapia cognitivo-comportamental e possui pós em terapia comportamental aplicada. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Thiago, tudo certo. Bom, o Luiz, ele tem um canal bastante ativo no Instagram, então ele tem se dedicado a fazer várias análises, várias investigações, principalmente sobre essa área, não somente da psicologia, como essa inter-relação que existe entre a psicologia, a literatura e a filosofia, que é um dos temas de grande interesse também para nós aqui no Instituto Ágora. Então, como primeira pergunta, Luiz, que eu gostaria de fazer para abrir esse bate-papo, justamente nessa questão, você tem, inclusive, organizado vídeos-aulas sobre essa temática da filosofia e a psicanálise, e uma das questões desenvolvidas é essa questão da filosofia do corpo, né? Sim. Que é um tema que eu acho bastante interessante, né? E que teria iniciado todo esse debate na Grécia Antiga. Então, na sua visão, no que consistiria esta filosofia do corpo, como era vista pelo mundo grego antigo? Certo. O que acontece? Antes de tudo, a gente precisa entender o porquê da discussão ser tão estranha para a gente, hoje em dia. O Nietzsche, que foi um filósofo alemão do século retrasado, por ali, 1800 e pouco, ainda chegou no início dos 1900, ele percebeu que existia uma espécie de cultura de negação do corpo na Europa de sua época, que era responsável pela decadência da humanidade. E ele rastreou nisto um espírito de negação da vida, no momento em que você passou a negar o corpo. Todas as questões que a gente vai trabalhar, tu vai ver que tem uma íntima relação com essa percepção que o Nietzsche deu, que a modernidade ela negou elementos do corpo, ela negou elementos da sexualidade, ela negou vários elementos que tinham direta relação com o corpo, para produzir um tipo de ideologia, um tipo de comportamento social. O grego, a cultura dele estava diretamente ligada ao corpo. Tudo que o grego fazia estava diretamente ligado ao corpo. O grego cultuava o corpo. A beleza, a exaltação, para o grego era fundamental. Diferente do que se pensa, Tiago, quando a gente trata da cultura grega, não era uma coisa só. Você tinha as várias cidades-estados, e cada cidade-estado tinha um modo de ser que era talvez oposto a outras. Mas a gente tem duas que se destacam, que é Atenas e Esparta, Lacônia. E essas duas cidades-estados cultuavam o corpo. Você tem a figura importantíssima de Apolo, como um dos deuses que é cultuado nessas duas cidades. Cada cidade-estado tinha como se fosse o seu deus principal. E Apolo tem grande influência tanto em Atenas quanto em Esparta. Apolo é tomado como o deus do sol, mas ele não é só isso. Isso é uma visão empobrecida do que Apolo representa. Apolo é o deus da beleza, é o deus da reflexão. Por isso o sol o representa. O sol é aquilo que joga luz, que mostra para você, que reflete, que torna claro a vida. Essas duas cidades, elas tinham Apolo
como a sua forte influência. E Apolo é o deus da beleza. Apolo é o deus da música também. Apolo é retratado com uma harpa. Apolo é o deus da dança. Apolo é o deus dessa liberdade, porque tudo isto, para o grego, era sinônimo de liberdade. O cultuar a forma, para o grego, o sol, ele mostra a forma das coisas. Era cultuar a própria filosofia. A filosofia do grego estava diretamente ligada ao corpo, às formas. Não é à toa que a teoria de Platão é a teoria das formas. Estava diretamente ligado. Não é à toa que o nome dado ao filósofo é Platão, não é o nome verdadeiro dele. Platão diz respeito ao tamanho dos ombros que ele tinha. Era o apelido que era chamado, que significa ombros largos. Omoplata é ombro. Então, essa característica do corpo, ela é fundamental para a gente poder entender toda a cultura da Grécia. A gente poderia dividir a cultura da Grécia, tomando essas duas cidades, em períodos que estão diretamente ligados à sua própria construção literária e filosófica. Você tem o quê? Você tem o período homérico, ali pré-homérico, homérico, ali você tem o período dos trágicos, aí você tem o surgimento da filosofia propriamente dita com Sócrates e com Platão, ali naquele entremeio do período dos trágicos, e esses períodos eles são diretamente direcionados em relação ao corpo. No período homérico você tem o quê? Você tem a base da formação do que é ser grego. A Ilíada e a Odisseia. Literatura. A Ilíada disse para o homem grego qual era a forma correta de viver, apontando como modelo Aquiles. Aquiles é belo, Aquiles é forte. Para os modelos atuais, como a gente olha, Aquiles seria um menino mimado. Mas para o grego ele era o ápice da excelência humana. A gente olha para a cultura através de um viés até de mau entendimento do cristianismo. Aquiles não é um pingo humilde em nada. Ele sabe que ele é bonito, ele sabe que ele é mais forte do que todo mundo. Isso, para os nossos modelos, Aquiles é um extremo arrogante. E, de fato, ele é. Para o grego, ele era arrogante. Só que a palavra arrogante para o grego não tem a mesma conotação que tem para a gente. Escrevi sobre isso essa semana. O arrogante é aquele que arroga para si, no grego. Aquele que chama a responsabilidade para si. E ele chama a responsabilidade para si porque ele percebe em si mesmo características que dizem: eu sou capaz de lidar com isso. E você vai ver que isso vai ter ligação lá na frente quando você me perguntar sobre o que aconteceu com o homem, por que ele está enfraquecido, é porque ele perdeu essa característica da arrogância. Eu estou trazendo aqui já no grego. Ele não arroga mais para si, ele não chama mais a responsabilidade para si. Por quê? Porque ele olha para si e não se vê mais como capaz. Pelos próprios modelos do grego, Jesus Cristo era arrogante. Ele chamou para si as responsabilidades. A própria Bíblia diz, ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas faltas. Isso é ser arrogante. Agora é diferente da arrogância dos modernos, que é o quê? Eu quero fazer parecer que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Isso não é arrogância no modelo dos gregos. O corpo, ele é aquilo que te diz o quê? Eu sou isso aqui. O meu corpo está diretamente ligado com o que eu sou. Ele é uma demonstração da minha alma. Quando você vê, por exemplo, o grego tem que recuperar, Aquiles tem que recuperar o corpo de Patroclo. Heitor toma o corpo de Patroclo, não deixa vir. Aquiles vai lá buscar. Por que ele tem que ir buscar? Por que depois o primo vem buscar o corpo do filho? Porque o entendimento de corpo e alma separados não existe. Para ele poder entrar no inferno, no paraíso, dos delírios ali, o corpo tinha que ser recuperado. O corpo é importantíssimo. Se você pegar, por exemplo, mitos órficos,
Quando Orfeu desce no Hades para buscar Eurídice, ele tem que recuperar o corpo. E ele não volta justamente por isso. O corpo, ele é fundamental. A polis grega, o modelo que Platão propõe para ela, leva em consideração o trabalho que é feito em cima do corpo. As pessoas não conseguem pegar isto porque tem uma leitura destacada da realidade. Qualquer autor que você pegar, você tem que conhecer também o contexto que ele está escrevendo. Uhum. Por exemplo, as pessoas perguntam por que Sócrates foi condenado à morte? Então, se você pegar a apologia de Sócrates, está lá, porque dizem que ele estava pregando falsos deuses e pervertendo a juventude. Tá. Estava negando Deus, né? Propondo outros deuses e pervertendo a juventude. Tá. Mas o que Sócrates estava fazendo realmente? Literalmente, se você pega estudiosos sérios sobre isso, você vai encontrar, quando você, por exemplo, pega também na própria República, o que Platão propõe na República? Para Atenas. E esse é um dos motivos da morte de Sócrates. Sócrates, na verdade, ele está louvando Esparta em Atenas. Uhum. A cidade perfeita da República é Esparta. É o lá que tem aquele tipo de educação, que você educa básico, quem consegue se destacar vai para ser soldado, chegou nos 30 anos, aí entra para a filosofia. Aquele modelo é o modelo de Esparta. E o modelo de Esparta totalmente ligado ao corpo. O modelo de educação de Platão começa pela educação do espírito através do ouvido. Você educa o espírito através da música, da dança, das artes. Depois você educa fisicamente para poder trabalhar a filosofia quando tudo isso aqui já está pronto. É totalmente ligado ao corpo. Então, o corpo ele é fundamental. Qual era a base para a estrutura de Esparta? Primeiro, Esparta, tudo que a gente entende de Esparta como gigante que foi desenvolvido por um homem. Um legislador de Esparta, chamado Licurgo. As leis de Licurgo fundaram Esparta do jeito que a gente tem. Entendimento. A primeira coisa que Licurgo faz é o seguinte: todas as outras cidades têm muros. Esparta não vai ter muro. Uhum. Os muros de Esparta são os ombros dos seus jovens. Então, quando ele diz isso, o que ele está fazendo? Ele está tirando a capacidade da juventude, da cidade, de ficar relaxada, confiando numa coisa que não seja o próprio corpo. Você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre treinado, você tem que estar sempre sendo a melhor versão de si mesmo. Licurgo pensou nisso. A educação de Esparta era um negócio profundamente pesada. As pessoas não aguentariam aquilo hoje. Foram várias gerações para eles conseguirem fazer aquilo ali. Você pegava um menino, deixava ele com a mãe até os 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, você tomava ele da mãe, metia ele no agogê, que era o lugar de treinamento. Até os 12 ele treinava. Com 12 anos ele era dado uma faca na mão dele e colocado no meio de um campo de batalha. Vai lá, luta. Tu não sobreviver porque tu não prestava para Esparta. Dali para frente, ele já era um soldado. Tinha um outro elemento que Licurgo pensou. Os jovens de Esparta andavam nus. As pessoas não têm essa consciência. Licurgo pensou até nisso. Tu precisa andar por aí e ver as belas formas, para te educar, para tu saber que não tem ninguém lá fora que é igual a isso aqui que a gente tem aqui dentro. Os relatos mostram, Thiago, que o espartano ele era tão treinado, o corpo dele era tão sem gordura,
tão bonito que dava para ver o tendão dos espartanos no corpo dele, o corpo deles todinho. Era cicatrizes e os tendões que eram um orgulho do espartano. Ele só ganhava o direito de se vestir aos 30 anos, que era dado uma capa para ele, ele se cobria. Mas tanto os meninos quanto as meninas andavam nuas para mostrar suas belas formas, sua educação, para eles entenderem. Nós não somos que nem esses outros aí. Os outros são feios, são gordos, são deformados. A gente é belo. Uhum. O espartano, ele era educado para sentir nojo de ver um bêbado. Uhum. Eles agarravam o escravo, embebedavam o escravo e botavam ele, soltavam ele ficar cantando lá, fazendo besteira, e mostravam para as crianças olharem ele com geriza e falar assim: eu nunca quero ser isso daí. Isso daqui não é Esparta, isso aqui é uma vergonha. Desde criança, eles viam isso. O corpo é fundamental para aquilo que Esparta era. E só para complementar isso que você acabou de falar, que isso tudo corrobora bastante com a tese, com várias teses que foram desenvolvidas sobre a formação da educação, da pedagogia grega, que eu estava até lendo nesses últimos meses a obra A Paideia, do Werner Jäger, e ele descreve bastante essa formação pedagógica do homem grego baseado nessa formação do corpo, né? Que eu acho que isso é fundamental, porque, como você falou, essa questão do homem grego arrogar-se para si, que é um homem que, de certa maneira, via a virtude grega não era essa noção que os modernos veem hoje de virtudes, eram virtudes associadas que o Jäger falava muito na Paideia, da arete, que é essa noção de força. Você tem essa força do homem, que está justamente associada às virtudes marciais de resistência, de coragem, que são virtudes marciais, né, de guerra, do que era o mundo grego na época. E a gente tem que também situar também o contexto também dessa formação, né, do corpo dos espartanos, que é totalmente diferente da noção que a gente vê hoje, né, de culto ao corpo. Porque Sim. O culto ao corpo dos gregos era um culto ao corpo a serviço da comunidade, né, da polis. Né? Então, não era, de certa maneira, um arrogar-se no sentido egoísta, como a gente vê hoje. É um arrogar-se no sentido de você ter um dever, né, de você sacrificar-se pelo coletivo, né, de você fazer algo pelo todo. É nesse contexto que está inserido essa formação, essa beleza, né, do homem grego, né, nesse sentido. É tão interessante que, por exemplo, era uma vergonha para um espartano morrer de velhice. Ele tinha que morrer no campo de batalha. E iam cantar sobre ele. Tem uma história lá dos espartanos que um perdeu a visão. Era o cara mais envergonhado de Esparta. Ele não podia mais voltar para o campo de batalha. Em Esparta, tudo era voltado para o outro como uma coisa maior. O corpo tem essa função. A defesa que eu faço do corpo hoje, ela obviamente não leva em consideração a questão da sociedade, porque eu acredito que do jeito que está, nem existe mais algo que a gente pode chamar de sociedade. Mas ela é voltada para uma questão familiar. Que Esparta era uma grande família, no final das contas. Então a gente tem um microcosmos daquilo que poderia ser que eu creio que ser o máximo que a gente consiga chegar, de uma coisa que pode ainda ser defendida e louvada a própria família. O homem ele teria que ter culto ao corpo nessa função para dentro da família, a mulher também. Porque, como eu disse, todo mundo pensa que Ares era o deus máximo de Esparta. É o deus da guerra, então eles louvam Ares. Não, eles louvavam Apolo. Apolo e Diana. Isso é muito interessante. Porque Apolo é uma divindade de sol e Diana é uma divindade de lua. Mas por que ele louva Diana? Diana é o deus da fertilidade. É para a mulher. E a mulher tinha que ter a beleza no corpo, porque isso também está diretamente ligado à fertilidade.
Ela cuidava do corpo também para poder ser fértil. Por quê? Porque Esparta precisava de bons filhos. E como é que os espartanos viam o corpo feminino nesse sentido? O corpo feminino, ele era como se fosse uma continuação do corpo masculino. Uhum. Não havia uma noção de opressão em Esparta em relação à mulher. As mulheres Uhum. eram livres em Esparta. Isso é bem retratado naquele filme lá dos 300, que a mulher Uhum. fala e o persa fala assim, mas tu deixa a mulher falar. Ele, cara, as mulheres aqui são livres. Uhum. Tinha uma coisa que era muito interessante, que é mal interpretada hoje, por exemplo, a escola de Frankfurt, ela vai olhar para os espartanos e dizerem que eles eram uma espécie de precursores do fascismo. Em Esparta, um casamento se dava da seguinte maneira: o espartano ele ia lá, sequestrava uma mulher lá da casa dela, levava ela para um quarto escuro, raspava a cabeça dela e tinha relação sexual com ela, que era como se fosse um estupro aos moldes dos modernos. Ela botava dificuldade. Só que o que é interessante quando a gente estuda? É que ela botava dificuldade não porque ela não queria, mas é porque ela tinha que simbolizar que tinha que ser um ato de força, tudo e qualquer coisa que você fizesse na vida. Havia uma cumplicidade, Tiago, entre a mulher e o homem em Esparta. Por quê? Porque Licurgo pensou tão bem as coisas, e isso vai ser um ponto que a gente vai tocar lá na frente, quando tu for me perguntar sobre a Uhum. sexualidade feminina. Em Esparta era vergonhoso tu dizer assim, eu tô indo ali fazer sexo com minha mulher. Era vergonhoso para eles você falar isso. Só que não que isso, o objetivo disso fosse assim, ser uma cultura que não tinha nada a ver com sexo. É porque o próprio treinamento do espartano envolvia o fato de que ele dormia com os outros homens no acampamento, que ele tinha que ser capaz de furtividade, de sair no meio da noite sem ninguém perceber, ir para casa, ter relação sexual com a mulher e voltar sem ninguém saber. Então Olha existe só. uma relação de cumplicidade entre os dois, tipo assim, a gente está fazendo Uhum. uma coisa que ninguém sabe, e isso fazia o casal ficar unido para sempre. É como se assim, tipo assim, a gente criou um microcosmos dentro desse microcosmos aqui já. Uhum. Uhum. Entendeu? É muito interessante isso. Ele estava ligado diretamente a isso. A mulher tinha voz em Esparta. E era a nudez também que envolvia também as mulheres, né? Não era só a Sim, nudez masculina, sim, era a nudez sim, feminina também. sim. Você precisava olhar para ela e saber que ela era diferente das outras mulheres para você não desejar as outras mulheres, porque a sua era superior. Olha só. E o espartano tinha uma característica filosófica que é muito interessante, o Platão fala lá, e o Xenofonte também fala. O termo lacônico que a gente usa hoje, lacônia é Esparta. É porque, tipo assim, parecia que o espartano ele era burro. Só que Platão chega e fala assim: não, você não está entendendo. O cara é tão inteligente que ele consegue te responder em uma palavra, uma coisa que, por exemplo, um sofista que está lá na praça pública Uhum. passa uma hora Uhum. falando. Uhum. Ele é totalmente direto. Eles são filósofos, eles são diretos no ponto, eles não floreiam. Uhum. Todas as relações espartanas elas são diretamente ligadas a isso. A essa diretividade, a isso de não precisar enfeitar, porque é como se fosse assim, a beleza ela já está dada. Eu não preciso criar beleza. Ela já está dada, olha para mim. Entendeu? Eu sou belo, olha para ela. Ela é bela. Eu não preciso ficar inventando as coisas. Já está aqui. Esparta é completa. Tinha esse culto, entendeu? Que estava diretamente ligado ao corpo. Uhum. Em Esparta, as mulheres tinham autoridade para baterem na rua nos meninos, em qualquer menino que fosse. As mulheres pegavam um pedaço de pau, o menino andando na rua. Ela ia lá e começava a dar paulada nele. Aí perguntava assim: qual é o motivo? Sem motivo nenhum. Para quê? Para treinar ele. Elas Pra treinar. participavam do treinamento do menino. Ele não podia reclamar. Ele tinha que ser capaz de apanhar em silêncio. Elas participavam da educação. Elas não estavam no campo de batalha, mas quando ele estava na cidade, elas podiam bater nele para poder treinar ele também. Isso é muito interessante.
tinha um ritual, a Diana, que os meninos ficavam ajoelhados e quem chicoteava elas eram as mulheres. As mulheres iam lá com chicote e chicoteavam eles. Se eles reclamassem, eles apanhavam mais. Ele não podia ter isso, então, de reclamar. Ele tinha que conseguir passar por aquilo, porque ele ia defender Esparta no futuro. Todo mundo louva o Leônidas, aquele lá do Leônidas 300, como, tipo assim, exemplo máximo espartano. Só que quando tu estuda, tu vai ver que o Leônidas nem era rei legítimo. Ele é decadência de Esparta. Aqueles 300 já são decadência. Decadência. Então a gente não tem, tipo assim, a dimensão do que foi o negócio. Entendeu? E Esparta também, a gente tem também situar o contexto histórico. Esparta teve um papel crucial na defesa do território grego contra as invasões orientais. Se não fosse todas essas batalhas empreendidas lideradas pelos espartanos contra os persas, o mundo hoje seria completamente diferente em termos de geopolítica, de eixo de influência mundial. Seria um outro mundo, em que não existiria mais o predomínio da Grécia, do Ocidente no mundo. Então, de certa maneira, houve uma contribuição de Esparta para o desenvolvimento da cultura grega. Um papel decisivo. E é interessante também porque quando você olha para Esparta, por exemplo, Atenas, você pensa em Atenas, pensa na pederastia dos gregos. Em Esparta isso não existia. Não existia. Não. Interessante. Era visto como decadência. Era visto como decadência. A mulher tinha tanto valor, por exemplo, em Atenas a mulher não tinha valor. A mulher não participava das decisões. Em Esparta ela participava. Em Esparta ela era uma igual. Como ela era bela, como ela tinha o corpo, ela era uma guerreira também. Se precisasse uma espada pegar numa espada, ela pegaria, entendeu? Interessante. Também tinha um treinamento para elas. Não era igual ao agoguê dos meninos, obviamente, porque eles entendiam que eram papéis diferentes. Mas isto de, tipo assim, a mulher, o homem só se realiza com outros homens, como era a cultura de Atenas, não tinha na cultura de Esparta. Isso é muito interessante. E acabamos de falar agora sobre essa questão do corpo, né, como um instrumento de pedagogia, formação moral. O corpo não só é um instrumento também de formação pedagógica, como também um importante instrumento artístico, né, como no caso da dança. Né? E para você, Luiz, como é que você vê a importância da dança e como é que ela se relaciona com a dinâmica do corpo em uma cultura, em uma sociedade humana? Certo. Lembra que eu te falei dos períodos lá dos gregos? Aí você tem o pré-homérico, o homérico e os trágicos. Quando você chega na tragédia, você tem um acréscimo de algo que não tinha até então. Entra uma nova divindade na cultura grega, que é um deus oriental, um deus bárbaro, que é Dionísio, ou que vem do mito de Zagreu, né? Filho de Zeus, é entregue para os titãs comem ele, fica só um pedaço, o pedaço que sobra, Zeus vai lá e coloca na perna, do pedaço que ele colocou nasce Dionísio. Então Dionísio é um deus titã ao mesmo tempo. Ele acrescenta o elemento do titânico na cultura. E o Nietzsche ele interpreta que a tragédia grega ela é uma união entre Apolo, o deus da forma, o deus da beleza e da música, e Dionísio, que é o quê? O excesso, a embriaguez. E daqui surge o espetáculo do teatro, a dança e tudo aquilo que é colocado para fora, aquilo que não pode ser controlado no homem. Da união de Apolo e de Dionísio nasceu toda essa arte que a gente tem. É como se fosse assim, enquanto Apolo te coloca numa realidade, no sonho, Dionísio vem com a embriaguez e com a loucura e fala assim, cara, a vida não é só isso daí, tem mais. O Nietzsche ele se questiona isso. Por que os mesmos gregos que louvavam
a serena jovialidade, que louvavam as formas perfeitas, a geometria. São os mesmos caras que criam a tragédia. É porque tem alguma coisa que foge. E a dança é a manifestação daquilo que foge. O teatro é a manifestação daquilo que foge. A dança ela tem a função de aquilo que escapa do espírito. O espírito, ele raciocina, ele faz todas as suas operações, mas só que existe mais na vida do que só isso. E quando o corpo ele vibra diante do espírito, aí você tem a dança. Porque a arte máxima que o espírito consegue criar, isso você vai ver no Kant, você vai ver no Nietzsche, você vai ver em todos os caras que estudaram estética, é a música. A música é a manifestação máxima do espírito humano. E a dança é aquilo que surge da música. O corpo acompanha o espírito. Lembrando aquilo que eu falei, de que eles não são coisas antagônicas como os modernos entendem. A dança é aquilo que não pode ser controlado no homem. É a manifestação do que não pode ser controlado no homem. Aquilo que excede a tentativa de controle. E foi justamente esse post que eu fiz lá mostrando que os nazistas, o nacionalsocialismo, né, ele tentou proibir certos tipos de dança e não foram os intelectuais que se opuseram àquele regime. Você tem muito intelectual que adere ao nacionalsocialismo. Quem não adere é justamente os dançarinos da Alemanha. Os dançarinos. Que não aderem ao movimento nazista. Isso é interessantíssimo quando você pensa. E isso está diretamente ligado a uma percepção de um teórico, por exemplo, se eu citar isso dentro do discurso da direita hoje em dia, a galera voa em cima de você como se você já fosse esquerdista, só está citando o cara. É o Foucault. Foucault. Mas será que não tem nada que preste ao Foucault? Eu considero as obras históricas do Foucault excelentes. A História da Loucura, aquilo ali é excelente. Aquilo ali... Eu uso a História da Loucura para dar aula para os meus alunos. É a questão do corpo no Foucault. O Foucault entendeu que quem controla o corpo controla a alma do indivíduo, no final das contas. Porque eu digo para você o que você pode fazer com o seu corpo. Então, eu te controlo, no final das contas. Ele vai mostrar isso na história da sexualidade. Que quando eu controlo o corpo, controlo a sexualidade das pessoas, eu estou moldando a alma delas, no final das contas. Eu estou moldando a forma como eles vão pensar, o que eles vão fazer, como eles vão se comportar na sociedade, através disso. Controle facial. E a dança, ela é isto de não dá para controlar o humano. Não dá. Sempre vai ter alguma coisa que escapa. A tragédia é isso, vai ter alguma coisa que está para além. A música, ela mostra isso. A dança, ela mostra isso. Vai ter alguma coisa que escapa. Até a mim mesmo. Meu autocontrole não é o que eu estou pensando que é. Eu estudo psicologia. Por que eu faço certas coisas que eu me propus a não fazer mais? Tem alguma coisa que escapa à minha vontade. Tem alguma coisa que escapa à minha racionalidade. A dança é isso que escapa da racionalidade. Que escapa do controle, que escapa da minha vontade, no final das contas. Então, isso é algo belíssimo, essa noção essa ideia de ser uma arte que transborda, é um transbordar do espírito, no final das contas, né? Então, isso você encontra, por exemplo, nos sufis islâmicos, sim. Nos derviches. Quando o Rumi ele dá aquela dançada dele, aquele giro, ali é o que? Você está tendo um contato direto com o divino e você dança. Você encontra isso no xamanismo também. O índio, lá o xamã, ele toma a responsabilidade pela tribo, ele entra em contato com os animais espirituais e ele dança. Você vai encontrar isso também no candomblé, quando o orixá ele desce. Diferente da Umbanda, né? Não sei se é a diferença, mas, por exemplo, no candomblé, quando um orixá desce, ele não fala com ninguém,
ele não toma cachaça, ele não faz nada, ele dança e dá o axé no meio de todo mundo. A dança sempre esteve diretamente ligado ao divino. E a modernidade esqueceu isso. Eu fiz uma leitura em cima uma criação minha mesmo, em cima do Tolkien, do Lewis, que é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, se você pegar o Silmarillion do Tolkien e o Nárnia do Lewis, onde ele fala como surgiu o universo, tem uma coisa que une os dois. O universo, ele surge de uma canção de Eru, no Tolkien, e uma canção de Aslan, no Nárnia. Começa com uma canção. E se você pegar na Bíblia, o que é feito quando Jesus Cristo inicia a redenção do homem através da ceia? Diz lá o que ele fez a ceia, aí ele diz o seguinte: e tendo cantado um hino, retirou-se para a música, está diretamente ligada a isso. E como é que encerra? A figura que encerra nos tipos de Cristo, a vitória, a entrada de Jerusalém, que é uma representação da entrada de Jerusalém celestial, ali Davi, uma representação de Cristo, um tipo de Cristo, Davi entra em Jerusalém dançando. E ele é repreendido. Você está dançando, Davi. Ele, cara, vocês não estão entendendo. É para dançar. Essa vinda de um Cristo, então, um Cristo dançarino, na minha cabeça, ela faz esse sentido assim, transbordou alguma coisa, e o próprio Cristo entrando na Jerusalém celestial, depois levando o povo para o paraíso dançando, entende? E agora, só retomando essa questão do Nietzsche, né? O Nietzsche foi um filósofo que olhou essa tendência de declínio espiritual ocidental, e ele associou isso à questão do corpo, da dança. O Nietzsche tem uma frase que ele diz que ele não acreditaria num Deus que não dança. Por isso o Zaratustra dele é um dançarino. O profeta é um dançarino. Por quê? Porque o que ele está dizendo quando ele diz que ele não acredita num Deus que não dança? Ele não acredita num Deus que não é alegre. O Deus, como ele é apontado hoje em dia, é um cara que está ali todo o tempo te olhando e só está te esperando um tempo para lascar contigo. É um inimigo da vida que ele mesmo criou, entende? Sim. A religião para as pessoas é um inimigo da vida. O cristianismo virou uma religião de proibição. O que eu não posso fazer? Mas, cara, olha para Adão. Adão podia fazer tudo. A grande preocupação de Adão não era o que ele não podia fazer, que ele não podia fazer só uma coisa. Sim. O mesquinho é o cara que vai olhar porque Adão não podia fazer. Mas o cristianismo ele não é uma religião de proibição. Ele é uma religião de exaltação da criação de Deus. Sim. Não de proibição, não de negação da vida. E é isso que o Nietzsche critica no cristianismo como estava sendo pregado. O Mário Ferreira ele vai falar o seguinte, cara, vocês não estão entendendo que o Nietzsche, quando ele está criticando o cristianismo, ele está correto por um simples fato. Ele está falando do luteranismo alemão. E do luteranismo alemão, tudo que ele falou é verdade. É um negador da vida. Tudo que ele está falando é o que ele viu. Ele não tem contato, por exemplo, com o catolicismo romano. O que ele conhece do catolicismo romano é um espantalho que era falado na Alemanha. O que ele está falando ali é o que ele viu. Protestantismo. E está correto. É um negador da vida, é um niilismo puro. É uma hipocrisia doida. Está correto. Ainda mais no contexto que ele viveu, no auge do vitorianismo também, que era uma loucura aquilo lá. Sim. E aproveitando, falando de vitorianismo, desculpa te cortar, mas pode falar. Não, era justamente isso. Eu ia entrar já nesse outro tópico que tu colocaste. Era exatamente isso que eu ia falar. Já aproveitando, falando da moral vitoriana, do vitorianismo, já pegaria o gancho, seria já a próxima pergunta. Justamente em paralelo ao pensamento de Nietzsche, nessa época de final do século XIX, surgiria também uma nova corrente de pensamento de intelectual que
desembocaria na psicanálise de Freud, Sim, que sim. também, assim como Nietzsche, viu esse contexto do Ocidente vitoriano do século XIX, esse contexto de hipocrisia, Uhum, de mal-estar civilizacional, né, que é um uhum, termo de Freud, e, de certa maneira, isso levanta algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você, Luiz. Quais são os paralelos entre essa psicologia moderna que foi inaugurada por Freud no sim. final do século XIX, início do século XX, e toda essa filosofia do corpo, né, que Uhum. foi analisada por Nietzsche, como se relacionam esses dois pensamentos, dado o contexto Certo, comum deles? certo. O que a gente tem, por exemplo, sobre o Lutero? Ah, isso é muito interessante a gente começar a partir daqui. Se você pegar o livro O Diabo, Lutero e a Bíblia, do padre Júlio Maria, que eu aconselho que todo mundo leia, ele vai mostrar quem eram os reformadores protestantes. As pessoas não têm consciência da vida prática deles. E quando ele trata da questão do Lutero, o Lutero era um cara que era escrupuloso. O que é um escrúpulo, para quem não sabe? O escrúpulo é a noção de que você não consegue alcançar o perdão. Se chama de escrúpulo. Que tudo para você é pecado e você não vai conseguir alcançar o perdão por isso. Que você já está condenado agora, que não tem como você parar de fazer certa coisa. Isso é chamado de pensamento escrupuloso. O Lutero introduz um modo de pensar escrupuloso a partir do protestantismo dele. Por quê? Porque tudo é graça. Não tem nada que o homem possa fazer. E aí você vai ter a base daquilo lá, que depois vai ser a base do calvinismo, daquelas discussões dos outros reformadores, de que o homem está totalmente pervertido. Então eu tenho que evitar ao máximo qualquer coisa do meu corpo, porque o meu corpo é mau. É o Eric Voegelin ele vai mostrar que o protestantismo, na verdade, é uma nova roupagem para o gnosticismo. Uma negação do corpo, uma negação da vida em prol de uma coisa que a minha cabeça criou, que é mais importante do que tudo. Então, o protestantismo ele traz de volta um modo gnóstico de pensar. Não é à toa, por exemplo, que você vai ter entre os puritanos, né? Uh, um puritano, para poder fazer sexo com sua esposa, tinha que pegar um lençol, furar. Ele não podia ter contato visual com a mulher, então ele não podia olhar o corpo dela. O sexo era só para reprodução. E se a mulher tivesse demonstrando prazer, ele parava e dava um tapa nela porque ela estava pegando demônio. Não é à toa que foram os protestantes que queimaram as mulheres lá nas fogueiras. As pessoas pensam que foram os católicos. Não, foram os protestantes. As bruxas de Salem, Salem, Estados Unidos, fundada por puritanos. Os puritanos tem aquele negócio de tulip lá, né? Que o corpo, o homem está totalmente pervertido, o corpo, não sei o que é mal. E você tem essa forma de pensar. Então, o que você tem naquela sociedade ali austríaca, lá, Viena, ali onde o Freud ele começa a desenvolver a teoria dele? Você tem um tipo de mulheres, geralmente, começou a ser percebido nas mulheres, que eram chamadas de histéricas, Thiago. Hister quer dizer útero. Então, histérica era uma mulher que ela tinha um tipo de sintoma físico que não tinha justificativa neurológica, nem fisiológica, nem biológica daquilo. Ela perdia o movimento de um lado do corpo, ficava cega, parava de falar, não conseguia engolir, qualquer coisa do tipo. Aí os médicos neurologistas, os outros iam lá, viam, estava tudo perfeito. A mulher perdeu a visão. Passava com uma vela na frente do olho dela, a pupila dilatava. Não era para dilatar se ela está cega. Aí os médicos falaram o quê? Não, essas mulheres aí estão fingindo. Histeria é fingimento. Aí o Freud ia lá com um espeto, metia na perna da mulher e a mulher não esboçava reação nenhuma. Ele falou, como é que é fingimento? Como é que eu vou enfiar um pedaço de ferro na perna de alguém e ela não vai sentir dor?
tem alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo explicar. Aí o Freud desce para a França. Vai estudar com um médico chamado Charcot. E o Charcot usava hipnose. Ele induzia hipnose nas histéricas, e naquele estado hipnótico, elas paravam de manifestar o sintoma. Elas voltavam a conseguir comer, andar, ver. Só que quando parava o estado hipnótico, voltava o sintoma. E o Freud começa a usar a hipnose para tentar curar as histéricas, mas ele vê que não dá certo. E durante uma conversa com uma das histéricas, ela disse que ela sentiu que a chaminé estava sendo limpa. Que ela se sentia melhor porque a chaminé estava sendo limpa. Quando ela falava sobre algumas coisas. E o Freud vai tendo insights. E descobre que, na verdade, uma histérica era uma mulher que tinha uma repressão sexual. Em alguma coisa, aconteceu alguma coisa para ela que ela não conseguiu suportar. Criou um trauma psíquico para ela. Ela pegou a energia que era para ser usada na vida sexual dela e condensou essa energia em alguma parte do corpo que tinha a ver com a história. Então, por exemplo, sei lá, ela viu o pai dela fazendo sexo. Ela perdeu a visão. Por quê? Porque ela não pode ver o pai fazendo sexo. O pai é uma entidade divina que não tem sexualidade. Sexo é errado. Só que ela esquecia que ela tinha visto isso. Que é um mecanismo de recalque. Só que o sintoma, o olho, né, pegava justamente aonde condensava simbolicamente aquilo ali que ela trazia. Depois, o Freud começou a perceber que a histeria não era própria da mulher, geralmente na mulher, mas os homens também podiam manifestar. E ele reconheceu que, na verdade, isso que a gente chama de psicossomática hoje, que é o quê? É uma manifestação emocional que manifesta alguma coisa no corpo que não tem explicação fisiológica. Ele percebeu que estava diretamente ligada a uma questão sexual, de repressão sexual. A pessoa, por achar que era errado, por não querer vivenciar alguma coisa, ela recalcava isso, ela tirava da consciência, jogava para o inconsciente, só que manifestava um sintoma numa parte do corpo, que é como se aquela energia ficasse presa em alguma parte do corpo, não deixasse o resto da energia passar. Daqui que surge a psicanálise. O que a gente vê hoje aqui no Brasil? Uma tendência a demonizar a psicanálise. Você falar de psicanálise, principalmente meio católico, não, Freud é o demônio, não sei o quê. Não, cara, não é. Nem tudo que ele falou está errado. Qual foi o problema de Freud? Considerar que o que ele viu em Viena, naquele ano, podia ser extrapolado para todo mundo. Uhum. Que todos os problemas eram de base sexual. Agora, tu negar que tem problema de base sexual, porque foi Freud que disse, está errado também. Tem muita coisa que chega na clínica que, se você vê isso aqui, é histeria freudiana pura. Uhum. Agora, nem tudo é aquilo. O problema foi o extrapolar que fizeram da teoria. Não sei o que, a gente não pode usar Freud porque a gente é católico. Cara, o Freud tirou a teoria dele, boa parte, de um padre católico, Franz Brentano, que foi professor dele. Foi professor dele e do Edmundo Husserl. Os dois estudaram juntos, as pessoas não sabem esse fato. O Brentano era um padre tomista. Um psicólogo tomista. Se você pegar sério o Freud, você vai ver que tem muita coisa de Santo Tomás em Freud. Tiago, é impressionante, Tiago. É impressionante. As pessoas não estão fazendo isso porque ou são burras ou são mau caráter. Por exemplo, aqui no Brasil está uma febre de falar do Rudolf Allers. Porque o psicólogo católico tomista bateu no Freud, escreveu um livro contra o Freud. Verdade. Só que eles não te dizem o complementar. O Freud respondeu o livro do Rudolf Allers. Ele escreveu um outro livro para poder responder. Eles não dizem isso. Tipo assim, o Freud é idiota, o Allers refutou tudo do Freud. Só que o Freud foi lá e botou uma contrabalança para o Allers, falando que o Allers não tinha entendido a teoria. O Jacques Maritain escreve um livro para poder mostrar assim, Freud não é
tão absurdo. E o Maritain tinha um aluno que ainda era melhor ainda, que foi o Roland Albier, que escreve 2 livros para mostrar assim, ó, cara, o que vocês não estão vendo, tem aristotelismo puro em Freud. Tem excessos, ele errou nisso aqui, errou nisso aqui, isso aqui. Mas isso daqui, ó, é Aristóteles, isso aqui é Santo Tomás. Mas é novamente aquilo que o Nietzsche falou da cultura da decadência, de que eu tenho que mostrar certas coisas, eu tenho que negar as coisas em nome de algo que eu nem entendo, está presente aqui também na psicologia. Freud não é um absurdo. Tem pontos que são inconciliáveis, que está errado, que não tem como negociar. Mas agora dizer que tudo não presta é bobagem, entendeu? É bobagem. Se você pegar, por exemplo, o Igor Caruso, era um psicanalista católico. O Caruso parte do Freud. Caras como Mário Ferreira dos Santos usavam o Caruso. Olavo de Carvalho indicava Caruso das pessoas. Se você pegar o Caruso, partiu do Freud. Qualquer intelectual sabe que a gente não pode demonizar uma coisa que a gente não estudou. Isso é o quê? Porque o Freud dá base para discussões em relação ao corpo que esse pessoal não quer que chegue. Por quê? Porque gnosticismo entrou dentro da Igreja Católica também. Se você for no meio tradicional católico, aquilo ali é pura gnose hoje em dia. Sim. São negadores do corpo. São negadores do corpo. Se você pegar discursos dentro da direita brasileira, são negações do corpo. Que os próprios caras não faziam. Os próprios teóricos não faziam. Que eles usam. O Mário tem um livro sobre dança, sabia disso? Eu não sei se sabe, mas eu recuperei a obra do Mário Ferreira. Estou com 91 livros do Mário na minha casa aqui. O Mário tem um livro sobre dança. Só sobre dança. Que eu tenho certeza que não vão publicar. Por quê? Porque vai bater em um monte de coisa que esse pessoal não quer que eles vejam. Sim, não, isso é uma coisa realmente que eu também tenho percebido, eu também compartilho essa preocupação, que as pessoas não leem no Brasil, não querem se aprofundar, então ficam presos lá no Instagram, entendeu? Pegam lá coisas e não saem disso, não se aprofundam, entendeu? E esses tipos de pensamento, o Olavo de Carvalho, o pensamento católico, serviria de uma introdução para você poder ter uma interpretação da realidade, mas você não se fechar totalmente a ela. Eu moro aqui, por exemplo, na Espanha e vejo assim, a diferença da mentalidade intelectual desse pessoal. E no Brasil, isso é geral, isso aí não tem espectro político, é geral isso. Mas na Espanha você vê uma certa... Na Europa, em geral, a situação está muito melhor em termos de debate, de discussão, de ideias. Você não tem essa interdição ao pensamento como eu notava no Brasil. Na Espanha você não perde amizade por causa de opinião política, opinião de pensamento. Sim. Eu sou freudiano, não, vou perder a amizade com você por causa disso. Isso não existe. Uma coisa muito interessante aqui no Brasil, quando eu falo sobre a necessidade do corpo, eles levantam o quê? Não, mas eu defendo a necessidade do intelectual cuidar do corpo. Mas Santo Tomás era gordo, o Chesterton era gordo e o Mário eram gordos. Aí eu vou lá e falo assim, ó, pega livros sérios de biografia que você vai ver o seguinte, Santo Tomás tinha problema de glândulas. Santo Tomás fazia jejuns tão pesados que ele era repreendido pelos superiores. Ele não era gordo porque ele comia demais. Ele tinha problemas. Chesterton a mesma coisa. Chesterton tinha problema de rins. Aquilo ali, ele está inchado. Ele não era gordo. Ele está inchado. As pessoas têm noção... Assim, não faria sentido um santo ser desequilibrado com gula e você chama ele de santo. O Mário tinha problemas cardíacos seríssimos e problemas de um monte de coisas. Então, você alegar que essas exceções como justificativa para que você não cuide do seu corpo é de uma irresponsabilidade tremenda, entendeu, Tiago? E entra naquilo que o Nietzsche falou, que tem a ver com a hipocrisia. O Nietzsche está olhando assim, ele olhou para a cultura e falou assim, onde vocês viram elevação,
Vocês viram virtude. Eu estou vendo só o que é humano, demasiado humano. O que esses caras estão fazendo? Eles pegam e falam assim, não, nós temos a virtude, nós não nos preocupamos com o corpo porque nós nos preocupamos só com a racionalidade. Isto não é virtude, isto é preguiça sua, isto é irresponsabilidade sua. Chegou para mim outro dia no Instagram um cara e falou assim, tenha compaixão de mim, eu tenho vocação para a vida intelectual, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou. O cara obeso, Thiago, com 2 filhinhos. Eu peguei e falei assim, cara, tu que tem vocação para a vida intelectual, vai cuidar do teu peso primeiro. Tu tá me zoando? Não, cara. Não tô te zoando. Tu não aguenta uma gripe, cara. Teu corpo já tá todo inflamado. Tu tem 2 filhos, cara. O que vai acontecer com um filho teu desses aí? Teu filho tem 3, 4 anos, chegar nos 12 anos, tu não vai poder nem jogar uma bola com ele, tu não consegue correr, cara. Tua esposa, cara. Tu tem noção de que tua esposa, ela é um ser humano e que ela tem desejo sexual e que isso não é um pecado? Ela vai olhar para ti, como é que ela vai ter desejo sexual por ti? Tu não tá cuidando nem da tua casa, cara. No mais, se o teu corpo tá inflamado, porque obesidade é inflamação, o teu cérebro também tá. Como é que tu vai reter informação nova se tu tá com um grau de obesidade mórbida? Tu tá diminuindo a tua capacidade até de estudar. Só que as pessoas tomam isso como uma ofensa. Por quê? Porque você tá mostrando para elas que elas estão sendo hipócritas. Vida intelectual para esse pessoal virou fuga da realidade. E não é isso. É, na verdade, entrar mais na realidade. Fuga da realidade, exatamente. É você entrar na realidade, que você é intelectual na medida que você entra na realidade, não que você foge dela. Eu vou passar para a próxima pergunta. Acho que a próxima pergunta aqui vamos falar sobre o feminismo e o empoderamento feminino. Como você avalia essa questão hoje em dia dessa cultura woke, dessas pautas feministas que tendem a fazer essa reivindicação sobre a liberdade do corpo feminino? Certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o conceito de liberdade já foi deturpado. As pessoas acham que liberdade é fazer qualquer coisa. E se você pegar um ateu marxista como o Sartre, ele te mostra que não é isso. Um ateu marxista te chama a atenção de, cara, vocês deturparam o que é liberdade com o existencialismo dele. Liberdade não é fazer o que se quer, é querer o que se faz. Sabe disso? O que significa? Fora de contexto, nada. Mas se eu consigo interpretar o seguinte, que liberdade é a minha não determinação para fazer o que é certo, porque eu faço, porque eu percebo que é o melhor possível, porque eu sou um eu livre, em palavras kantianas, porque eu sou racional e eu consigo perceber o que é melhor, e eu não sou determinado ao melhor porque alguma coisa me empurra, mas porque eu sei que é melhor, a liberdade mora aqui. Essas mulheres estão com um mau uso de liberdade, não com um bom uso, porque elas, na verdade, nem sabem o que é a liberdade. O melhor possível é a pergunta que o ser humano deveria se fazer, que tem a ver com o areté que tu falaste. O areté é o melhor possível. Vê que está tudo interligado, como o homem perdeu aquela noção lá no antiga, a gente chega aqui deturpado. Como o homem deturpou o que é o corpo, a gente chega com ele aqui deturpado. Como deturparam o que é o sexo, ele chega aqui deturpado. A gente não sabe mais nem o que são essas coisas. Não é à toa que um homem de santidade como João Paulo II tenha notado a necessidade de fazer a teologia do corpo, de trazer essa discussão. Cara, vocês deturparam o que é o corpo, vocês deturparam o que é o sexo, vocês deturparam o que é o casamento. Vocês deturparam qual é o papel do homem, vocês deturparam qual é o papel da mulher. Bora falar sobre isso. Qual foi o problema, ao meu ver? É por causa do braço direito do João Paulo II, não era nem dele em si. O escrivá, com Opus Dei. Se você pegar qualquer bom autor da Opus Dei, eles vão sempre citar a mesma pessoa. Viktor Frankl. Da Opus Dei. Sim. Qualquer página do Opus Dei vai citar Viktor Frankl. Eles vão pegar a noção de vocação do Viktor Frankl.
Por quê? Porque a Opus Dei ela é pautada na ideia de que o leigo também tem vocação. Uhum. Então ele iguala um padre a um leigo e fala assim: vocês dois têm que servir. Em tese, é verdade, os dois têm que servir, mas eles não são iguais. É uma deturpação, ele já deturpou também, ele igualou um padre a um leigo. Se você pegar a selva de Santo Afonso, ele vai te mostrar que só existe uma vocação que não é geral. Todo mundo tem vocação aí para o céu. Todo mundo tem vocação para a santidade. Mas tem uma vocação que é pessoal. Qual? Sacerdócio. O que a Opus Dei fez? Disse que todo mundo tem uma vocação. Você tem vocação para casar, você tem vocação para isso, você tem vocação para aquilo. E aí você vai ver um discurso aqui dentro da cultura brasileira que a gente não consegue rastrear, que a gente não conhece de onde é que vem, que é a noção de vocação intelectual. Isso não existe, Tiago. Isso não existe. Você deve ter visto, não sei o que, como é que eu faço para ter uma vocação intelectual? Isso não existe. Não existe uma vocação intelectual. Tem uma vocação para a santidade. Esse sentido intelectual está diretamente ligado a isso. Mas só que o que você está chamando de intelectual aqui, primeiramente, é erudição. Uhum. Não existe vocação para erudição. Isso é uma escolha. E como é uma escolha, é um esforço seu, você é responsável. Como também se fala em vocação para casamento, a Opus Dei deu um tiro no pé. Por quê? Porque vocação está diretamente ligada, diz o Viktor Frankl, isso é uma das bases dele, que cada pessoa é como se fosse uma chave diante de um monte de portas, uma parede. Você só será feliz na vida se você achar seu sentido da vida e tem uma porta que só você abre e ninguém mais conseguiria abrir. Você só será realizado se você achar a sua porta. É para isso que serve a terapia do Viktor Frankl. Você achar a sua porta, você destranca a chave e entra. Tá, eu tenho uma vocação para casar, Tiago. Casei. Eu não tô feliz, pô. Essa mulher briga pra caramba aqui comigo, me enche meu saco. Não, peraí. Se eu tenho uma vocação para casar e não tô feliz, é porque eu casei com a pessoa errada. Mas uma vocação para casar eu tenho. Se eu não tô feliz no meu trabalho, é porque eu tô do trabalho errado. Eu devia estar procurando uma outra coisa para fazer. Se eu não tô feliz nesse casamento, eu deveria procurar um outro casamento. Porque a vocação para casar eu tenho. Então eu pude dar um tiro no pé. Por isso que o grau de divórcio até entre os católicos aumentou. Porque as pessoas não são felizes dentro do casamento. Porque eles não entenderam que é uma escolha. Eu não sabia da importância do Viktor Frankl dentro da Opus Dei. Impressionante. Gigante. Pega qualquer padre da Opus Dei desses grandes, por exemplo, o Faust, o Rafael Lano, o Para Regar el Puerto, todos esses livros, eles vão meter o Viktor Frankl. Não é à toa que o Ítalo Marcilli, que diz que é Opus Dei, taca Viktor Frankl em todo mundo. Taca Viktor Frankl. A gente poderia colocar o Viktor Frankl como uma antítese direta ao Freud nesse sentido, porque o Freud, ele, de certa maneira... Ele foi aluno, né? Ele foi aluno do Freud. Foi aluno do Freud. Mas eu digo, poderia colocar essa noção da vocação frankliana com uma antítese direta, essa perspectiva do inconsciente freudiano nesse sentido? Sim. O Viktor Frankl, ele tenta fazer umas refutaçõezinhas ao Freud, que são até plausíveis. Aquele psicólogo no campo de concentração, ele vai mostrar que, tipo assim, cara, ninguém tá preocupado com sexo, não, como o Freud falou. O pessoal quer comer. Então ele faz ele dá umas alfinetadas, entendeu? O Viktor Frankl, ele tenta fazer uma leitura do Nietzsche, o que é interessante. A frase fundadora da logoterapia é uma frase do Nietzsche. Para quem tem um para que viver, quase qualquer todo como serve. Só que ele faz uma leitura mal feita do Nietzsche. Por quê? Porque ele usa ele usa o Nietzsche para fazer o que ele quer fazer. A noção é que você está escolhendo. Isso o Viktor Frankl não consegue pegar a dimensão.
Isso o Opus Dei não conseguiu pegar a dimensão. O casamento ele é uma escolha. Você não era obrigado a casar. É porque, na prática, é como se o Frankl ele remetesse àquela noção do dever kantiano, né? A vocação cumpre esse sentido, de ser Sim, um você só dever. consegue se realizar se você cumprir o seu dever. Aquilo que você foi feito para fazer. Sim, Entendeu? sim. Se eu não Mas estou feliz é porque é um dever desconectado do corpo, nesse sentido, do inconsciente, né? Dessa não noção, tem né? a ver com o corpo, o dever do Franco. O corpo é só um meio para realizar esse dever. E aqui, o casamento ele se torna um dever. Sim. Se você pegar, por Não é exemplo, mais desejo, é um dever, é isso que eu estou sim, querendo dizer. sim, sim. Se você pegar, por exemplo, caras como o padre Paulo Ricardo, eu acredito que o padre Paulo Ricardo adoece as pessoas nesse sentido. Empurrando todo mundo para casar. É um cara, tu era de qual estado? De São Paulo, era? Era do Rio de Janeiro. Tá. Tu já ouviu falar no Instituto Monfort, né? Do Fidado Fedeli? Nossa, sim, sim. O Monfort virou um familiarismo. Por quê? Porque eles compraram esse discurso também. Só que eles não entendem que família é uma escolha. Só que no momento que você escolheu, você arca com as responsabilidades daquilo. Sim, sim. Que é justamente a mesma coisa que uma feminista está fazendo ao contrário. Mas é a mesma coisa com polaridade contrária. Eu escolhi fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso aqui em nome de coisas maravilhosas e tal, não sei o quê. É uma escolha. Não vai mudar a realidade em si, o que eu estou fazendo. O feminismo é uma gnose nesse Hum, sentido. uhum, uhum. Ele é uma gnose. Ele está falando de libertação de corpo, só que por meio de aprisionamento. Eu não tenho uma tendência, Thiago, que eu estava conversando com uns amigos meus. Eu não sei se tu consegue pegar isso, tá fora do Brasil, mas eu não sei como é que está para fora do mundo. Isso parece que os movimentos sociais eles estão criando uma antipatia um pelo outro. O movimento dos gays está criando uma espécie de nojo do feminismo, porque Ah, é? percebeu que eu notei isso. Eles estão separando os discursos, entendeu? Por isso que o homossexual, ele pegou e falou assim, cara, essas mulheres aí estão mais lascando com a gente do que ajudando. Porque elas querem que a gente trabalhe por elas, mas quando aqui é pra gente, elas não fazem nada. Então parece que os discursos eles estão separando, entendeu? Sim, sim. O feminismo, nesse sentido, ele é uma má interpretação do que é a liberdade humana e o que é a diferença de escolha humana também. Porque a escolha humana, ela deve levar em consideração as possibilidades. Deve levar em consideração também o desejo, né? Também, né? Sim. Você nega. Tu conhece o alemão Peter Sloterdijk? Não, não. Peter Sloterdijk é o maior Nietzscheano vivo. Só para ter noção, o cara em solo alemão, o grau de peso do cara. Ele defendeu eugenia em solo alemão nesse início de século agora. Que a gente devia estar preocupado com a eugenia. Por meio de seleção de genes e tal, estava defendendo isso. Aí o Adorno e o Habermas escreveram contra ele. Bota esse cara para fora da universidade, que esse bicho é doido. Mas o Sloterdijk ele vai falar o seguinte: o feminismo não é uma revolta contra o homem, uma revolta contra a natureza. Hum, Porque a mulher não entende que tem limitação. O entendimento do corpo também te dá noção de limitação. uhum, Como o uhum, corpo está deturpado, a uhum. gente negou o corpo. Então, qualquer coisa, porque eu posso fazer com minha cabeça, posso fazer qualquer coisa na realidade. Mas o corpo, ele delimita. Se eu entendo o corpo real, ele é uma delimitação. E a gente vê isso claramente sendo manifestado como essa noção do crescimento da noção de transgênero, né? Sim. Você querer, de certa maneira, mudar o próprio sexo, né? Mudar o Uhum, próprio corpo, né? uhum, Há uma desidentificação radical, uhum, né, uhum, uhum, com o próprio sexo biológico nesse uhum, sentido. uhum. São discursos. O discurso é superior à realidade, que é a característica Exatamente. da gnose. É a característica da gnose. A negação do corpo. Tudo isso está na base da negação do corpo. E o Nietzsche vai dizer o quê? Cara, eu sempre defendo isso. A galera não leu Nietzsche.
Tá lá no Nietzsche. Tu és o teu corpo. Essa é a tua primeira verdade. Isso tá lá. Esse pessoal tá vivendo o quê? Uma realidade que não existe consequência o que eu faço com o meu corpo. Existe. As escolhas que eu imponho sobre o meu corpo têm consequências. As ideias têm consequências sobre o corpo. E o Uhum, corpo tem uhum, consequências sobre as ideias. uhum, uhum. Como está separado, as pessoas não veem essa relação. E isso volta até à própria noção tomista, né, de que a alma e o corpo humano são um composto, né, Uhum, uhum, uma interage com a outra nesse uhum, sentido. uhum, uhum. É a visão tomista Justamente. antropológica. Sim. É para te ter noção do quanto as coisas estão distorcidas, porque as pessoas Sim, esqueceram os elementos da discussão. Como eles não sim. conseguem mais definir, eles distorcem. Até a relação que se estabelece com as coisas. Vou passar agora para a próxima pergunta. Né? Certo? Como nós acabamos de discutir, né? Falamos dessa questão da agenda woke, do Sim. feminismo, né? Desses movimentos trans. Sabemos que nós vivemos numa época em que os ideais alguns ideais estão sendo atacados, né, por essa agenda woke, entre elas os ideais de masculinidade, né? E Sim. que nós vemos isso, esses ataques recorrentes, né, na cultura Sim. de massas, controlados pela agenda woke. Então, eu faço essa pergunta: na sua opinião, essa fragilização que nós vemos hoje aos ideais de virtude masculina, esse ideal de assertividade masculina que a gente tem também sob ataques, a gente nota uma certa fragilização desse ideal masculino, Uhum. desses ideais é, de coragem masculina, e a gente vê isso. Agora, tanto, esse declínio, né, desses ideais masculinos, isso é uma tendência que você vê como irreversível, um fenômeno das sociedades modernas, industrializadas, e que Certo? uma tendência social dos tempos atuais, ou existe espaço culturalmente para haver uma revalorização dela, tal Uhum. como era exaltado pelos antigos, né, os gregos Uhum. antigos. O Sloterdijk, esse que eu citei ainda agora, ele faz uma pergunta muito interessante. Por que que nenhuma cultura matriarcal chegou à modernidade? Nem ao mundo antigo. Você não tem noções de culturas matriarcais no mundo antigo. Ah, mas tem uma tribo, não sei o quê. Uma cultura, civilização, você não tem uma. As Amazonas, cadê? Cadê essa civilização? Cadê isso aí? A gente tem lenda, a gente não tem nada de registro disso. Por quê? Porque tem algo no próprio, na própria exaltação exacerbada do feminismo que é destrutivo. O feminino quer dizer que é destrutivo. É preciso um fator de ordem. E esse fator é dado pela masculinidade na cultura. É aquilo que doma a natureza, ou que luta contra ela de certo sentido. Esse elemento é um elemento civilizatório. Ele é um elemento de cultura, no sentido próprio do termo cultivo, de onde cultura vem. Quando a culpa disso tudo, Tiago, eu atribuo aos homens Uhum. que abriram mão do seu papel, que aceitaram ser enfraquecidos. Eu escrevi sobre isso hoje, lá no Instagram, falando o seguinte: quando a gente olha para, por exemplo, movimentos de homossexuais hoje, a gente tem um tipo de discurso lá dentro de que para ser gay tem que se parecer com uma mulher. Mas no mundo antigo você não tinha isso. Os heróis do mundo antigo, boa parte era homossexual. Os guerreiros, boa parte deles eram homossexuais. Não tinha essa noção de que você tinha que parecer com uma mulher para você ser homossexual. Você entendia que era possível você ser homossexual e você ser másculo ao mesmo tempo. Porque o ser homem, ele era entendido como ser firme.
e ser forte. O moderno deturpou o que significa ser homem. E isso recai até sobre o heterossexual. Que também não tem... O problema da masculinidade não é só sobre ser homossexual ou não. O problema está no que é ser homem. Ninguém mais é firme em nada. Aí a mulher deturpou também o que é ser homem. Que tem a ver com a pergunta passada. A mulher acha que ser homem significa pegar todo mundo. Então, como ela está competindo com um homem, ela também tem que ser fazer isso. Ela tem que ser o golpe, ela tem que ser a que trai mais, ela tem que ser a que engana mais, a que não se preocupa com os outros. Isso é uma deturpação do que é ser homem. O homem é aquele que sustenta, aquele que se responsabiliza por si mesmo e por quem depende dele. O Shakespeare, ele foi brilhante, brilhante, Thiago. Numa peça que é pouquíssimo conhecida dele, chamada Coriolano. Eu sempre passo, o paciente chega com alguns problemas relacionados à masculinidade, de não sei o quê, eu terminei um namoro, não sei o quê, a mulher me traiu e não consigo mais, quero mais viver, esse tipo de coisa. Vai ler Coriolano. Coriolano é o quê? É uma peça histórica do Shakespeare, realmente existiu, Caio Márcio Coriolano, era um general romano. Coriolano, a mãe dele educa ele. Coriolano era filho de um guerreiro, o pai morre, a mãe pega e disse: quem vai te educar sou eu. Ela olhou para o que era dos homens lá, os guerreiros de Roma, e começa a tirar características dele para ensinar para o filho. Manda, obviamente, ele treinar com os guerreiros, mas a parte psicológica quem coloca é ela. Chega a idade adulta, Coriolano é o melhor guerreiro de Roma. Só que Coriolano é o homem que é mais insuportável na face da Terra. Você tem a plebe, você tem a nobreza em Roma, né? Coriolano é o cara que despreza profundamente a plebe. Ele chega literalmente no meio de todo mundo falando assim: cara, vocês não prestam atenção, um bando de lixo. Era melhor vocês não estarem em Roma. E Caio Márcio, que era o nome original, ele toma uma cidade sozinha. Os Volscos, que são um povo que estava vindo contra Roma, tomam a cidade de Coriulos. Caio Márcio vai lá e fala assim: bora entrar aí em Coriulos e guerrear. Aí os romanos estão com medo. Aí, rapaz, vocês são um bando de covarde, eu vou sozinho. Ele vai e toma Coriulos sozinha. Bota os Volscos para correr. Aí dá um título para ele, Coriolano. Aí tem naquela época do consulado, dos cônsules, né, de Roma, os triunviratos, tem que ter um que vem da política, um da nobreza e um da plebe, ou do exército, para poder governar. Aí os nobres falam assim: Coriolano, o exército e a nobreza querem que tu seja cônsul de Roma. Mas tu precisa do apoio da plebe. Vai lá pedir para eles: Coriolano, como é que é? Eu não vou me rebaixar isso, não. Não, Coriolano, a gente quer não sei o quê. E qual era o costume? Quem vinha, o cônsul que vinha do exército, tirava a armadura na frente da plebe, significando assim: essas cicatrizes aqui, eu lutei por vocês, me dei o apoio de vocês. E Coriolano se recusa a tirar a armadura diante da plebe. A plebe pede a cabeça de Coriolano. Esse cara é uma ameaça para Roma. Mata. A nobreza vai em cima, vai embaixo. Não, vamos matar Coriolano, não. Vamos banir Coriolano de Roma. Coriolano, como é que é? Vocês estão me banindo por causa desses nadas aí. Beleza. Coriolano vai lá nos Voscos, Entulho Filho, o general lá dos Voscos, fala assim: ó, não me quiserem em Roma, vocês querem que eu lute no exército de vocês? Túlio fala assim: cara, por favor. Aí agora é Túlio e Coriolano contra Roma. E eles vão destruindo tudo. Chega dentro de Roma, Coriolano, botei você de joelho. Lá vem a mãe de Coriolano, chorando. Melhor seria se meu peito não tivesse dado leite, se tu tivesse morrido quando tu era criança, porque tu não me dava esse desgosto agora. Coriolano olha e falou assim: o que me ensinou a fazer isso daqui foi tu. Foi tu que me ensinou o que é ser homem. Como é que tu tá me repreendendo agora por eu ter feito o que tu me ensinou? Ele se arrepende. Vai lá em Túlio e fala: cara, eu não posso mais lutar por ti porque minha mãe disse que eu não posso mais lutar. Túlio vai lá e mata Coriolano. A tragédia montada. Qual é a genialidade de Shakespeare 1500? Uma mulher não consegue ensinar o que é ser homem. Ela não consegue perceber o que é ser homem.
É deturpado, Thiago. É deturpado. Tem aquela frase do Chuck Palahniuk no o Clube da Luta: nós somos uma geração de homens ensinados por mulheres. Sensacional. Sensacional. Então ninguém mais sabe o que é ser homem. Os gays não sabem o que é ser homem. Acham que ser homem é que ele precisa, porque ele é gay, ele tem que quebrar a muñeca, tem que estar todo maquiado, tem que estar ouvindo Johnny Hooker, ouvindo Pablo Vittar, e não tem nada a ver com isso. Olha para o mundo antigo, não precisava de nada disso. O heterossexual tem uma noção de que ser homem ele está pegando uma de mulher, não é isso. A mulher olha para o homem e acha que ser homem ela veste calça e está ganhando mais dinheiro do que os outros, não está ligando para ninguém. Não é isso. E a cultura está uma porcaria. Porque o conceito de homem foi perdido, o conceito de virtude foi perdido, o conceito de corpo foi perdido, está tudo deturpado. É um problema de conceitos, entende? É isso que é a genialidade, porque, tipo assim, você pega o Nietzsche é um filólogo, ele estuda a variação de um conceito ao longo do tempo. E o que a gente está vendo é que o nosso problema é filológico, porque a gente deturpou os conceitos dessas coisas todas. Deturpou os conceitos, sim. A gente deturpou o corpo, deturpou o homem, deturpou a virtude, e acaba deturpando o complementar. Como deturpou o que é homem, deturpou o que é mulher. Como deturpou o que é corpo, deturpou o que é sexo. Como deturpou o que é sexo, deturpou o que é casamento, deturpou o que é família, vai deturpando as coisas todas. Um conceito implica em outros, entendeu? E já aproveitando, já pegando o gancho para a próxima pergunta, já essa deturpação do que é o masculino, né? Isso também está gerando hoje em dia como grande consequência é o crescimento do ressentimento, né, entre grupos masculinos, né? Que a gente tem notado crescendo nesses espaços de internet, que são os movimentos incel e os MGTOWs, né? E como é que você avalia, nesse contexto que estamos discutindo sobre essa questão da deturpação do masculino, como é que você encaixa essa ascensão desse ressentimento nesse quadro? Vou começar com Santo Tomás, depois eu vou para o Nietzsche e depois eu vou para o Freud, já que são os três que a gente mais citou aqui. O Santo Tomás vai falar que tem uma coisa, um tipo de tristeza que vira ódio. Quando eu sei que eu não consigo alguma coisa, eu fico triste por conta disso. Ele fala isso na Suma Teológica, uma questão. E eu não quero admitir a tristeza, eu acabo suscitando um tipo de ira. São 3 tipos de ira que Santo Tomás vai levantar. E isso produz essa ira descontrolada em cima das coisas e eu nem sei o que é. Na verdade, surgiu com uma tristeza. Surgiu de uma impotência. Agora a gente entrou no Nietzsche. A impotência produziu ressentimento. O Nietzsche interpretou que a memória ela surgiu do ressentimento. O nobre antigo não tinha necessidade de ficar lembrando das coisas. A memória, diz o Nietzsche, surgiu com os escravos, porque eles eram ressentidos, eles ficavam guardando mágoa dos outros. Então, o ressentimento, a memória, isso de não esquecer, isso é muito interessante, porque a característica do homem magnânimo do Aristóteles é que ele esquece, entendeu? Ele não fica guardando. Sim. A figura do cristão, ele esquece porque ele perdoa. Ele é levado porque... Entende? E só para pontuar isso que você falou, a memória é justamente a fundação da história, né? E a gente vê que a história, como ela foi escrita, não é a história escrita pelos vencedores, é a história escrita pelos perdedores. Sim. E isso é interessantíssimo, porque isso do ressentido é um tipo de memória de escravo. É um tipo de memória, e aqui é interessante, de mulher. Porque como a mulher ela não consegue... E isso está no Nietzsche. A vingança é própria da mulher. Porque a mulher não consegue perdoar. A mulher não consegue esquecer. E aqui a gente já entra no Freud. O Freud fala que existe uma coisa esterecizante que compõe a mulher. Porque tem um sentimento de falta profundo nela. Como ela tem uma falta que ela não consegue elaborar porque ela nunca teve, o homem ele trabalha com uma falta
no Freud. Tipo assim, eu tive o amor perfeito, a construção perfeita da minha vida quando eu era criança e me tomaram isso. Isso é um mito fundante do homem. Me tomaram a comunhão perfeita que eu tinha com a minha mãe, porque ela investia em mim por causa do falo que eu tenho e que representa o falo para ela. Meu pai veio e cortou minha relação com a minha mãe. Então eu procuro a volta dessa relação perfeita em tudo que eu faço. Se eu fizer isso, vão gostar de mim? É a pergunta do neurótico do Freud. Vão me amar se eu fizer isso? A mulher nunca teve o falo. Então ela não tem como elaborar uma falta porque ela nem tem o que ter falta. E porque ela não tem o que ter falta, ela reclama. Porque a única forma dela ter um falo é ela reclamar. Vê, agora são as três coisas. Tristeza produziu raiva, que produziu ressentimento, que produziu falta e reclamação. Toda essa cultura. Freud, Nietzsche e Santo Tomás dizendo a mesma coisa. Uma cultura de ressentimento por impotência que produz reclamação, já que eu não posso lidar com aquilo. E aí eu critico a raposa e as uvas. O que eu não posso ter, eu diminuo. Para dizer que eu não quero. E Nietzsche de novo. O que eu coloco como virtude eu não estar me relacionando com uma mulher que, na verdade, não é castidade, porque se ela dissesse vem, eu ia. Isso não é um conceito de castidade. Um cara como Buda, que diz não para a mulher, não é igual a um migtal, que não consegue mulher, um incel. Nunca vai ser. Ele poderia estar com um monte de mulher que tinha dinheiro, tinha fama, tinha beleza para aquilo. Ele não fazer. Aí tu tem uma virtude. O cara que é feio, pobre, lascado, que não tá com mulher, esse cara não é casto. Não é a mesma coisa. E você contrasta isso, por exemplo, com a. Eu tenho lido, por exemplo, muito sobre a filosofia indiana do Bhagavad Sim. Gita. Então, existe um conceito muito tratado sobre essa questão da renúncia, né? Da renúncia, que é o que eles chamam de sannyasa. Sim. Só que isso aí, se for mal, pode ser muito mal interpretado hoje em dia, né? Como uma renúncia no sentido migtal. Mas não, o que o sannyasa hindu fala é uma coisa totalmente diferente, é um outro tipo de renúncia, porque não é exatamente uma renúncia no sentido à mulher, entendeu? É uma renúncia ao mundo nesse sentido, é Sim. uma renúncia às paixões do mundo, né? A você. Tu, Não, tu tem estudo no Tantra tibetano? não, não. O Tantra tibetano, ele tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, que Sim. é muito mais interessante. Que é o seguinte: o Tantra ele surge de uma pergunta feita para Buda. O Tantra é um tipo de budismo que surge. Você tinha um Tantra no hinduísmo, mas você tem um Tantra budista também. Um rei chega para Buda e fala assim: cara, Buda, eu quero ser um iluminado, mas eu tenho que viver no palácio, eu tenho que dar ordens. Como é que eu faço para conseguir fazer isso dentro do lugar que eu estou? E aí a resposta que Buda dá para ele vai ser a base do Tantra. O Tantra budismo ele é desenvolvido por um Brahmani chamado Saraha. Saraha nasceu Brahmani, estudou Brahmanismo por muito tempo, foi ensinado isso tudo, Bhagavad Gita, tudo isso, Krishna, todas essas coisas. Só que ele olhou e falou assim, rapaz, tem alguma coisa faltando aqui. Ele foi estudar com os budistas. Aí, pô, um Brahmani está se vestindo agora como um mendigo budista, um nobre. Ele começou a aprender o budismo, aprendeu tudo. Tem alguma coisa faltando aqui também. E um dia, caminhando pelo mercado lá na Índia, ele tem contato com uma prostituta que zomba dele.
estilo Cristo zombando de Nicodemo. Tu sabe, tu tem isso aí tudo, tu é sábio, não sabe responder essa pergunta. A mesma coisa que Jesus disse para Nicodemo. Tu não é sábio, como é que tu não sabe responder isso? E aí o Sarahá fala para ele assim, me ensina então. E ele vai viver com a prostituta. Era um brahmane budista, que virou budista, que foi morar com uma prostituta. Essa é a base do Tantra budismo que vai bater no Tibete. O Tantra, ele parte da noção de que eu não tenho mais que dizer não para a vida. Porque isso também é uma forma de apego. É uma forma de apego. Tem um livro muito interessante do Tantra chamado O Guru Bebe Cachaça. A tradução que botaram aqui para o Brasil é O Guru Bebe Cachaça. Porque os lamas tibetanos, eles não dizem mais não para a vida, eles não dizem mais não para o corpo. Porque isso também é um tipo de apego. Que é o ressentimento, né? Que é o... Sim, sim. Exatamente. É você ser capaz de fazer qualquer coisa com leveza, o Tantra. Até o sexo, o corpo, para eles, não é mais a maldição que você encontra no budismo clássico, no zen budismo, você não tem que ficar lá sentado. O tipo de meditação deles é totalmente diferente, Thiago. É totalmente diferente. Por isso que eles são chamados de caminho curto. Caminho de como é que é? Tem dois tipos de caminho. Via de mão Sim. esquerda. Sim, isso, essas coisas todas aí. Caminho quente, úmido, não tem isso aí? Eles mexem com esse tipo de coisa, porque não precisa mais dizer não para essas coisas. Não precisa dizer não para o corpo se eu entendo, na verdade, o que as coisas são. Qual é o problema? É que em algum momento eu tenho que abrir a mão até da nação de apego. E nisso eles são brilhantes, entende? E essa questão do apego realmente não é uma coisa muito mais profunda do que isso. Não é um mero não é uma mera restrição ao sexo, é uma coisa que envolve uma gama de sentimentos, como o medo, a frustração. Quer dizer, você pega um jovem incel, né? É uma pessoa que está num quadro de apego total ao mundo, ele é uma pessoa que não conseguiu superar essa questão das suas frustrações interiores, que mais aflige ele. Ele ainda não passou a primeira etapa da noção de renúncia do sannyasa. Esses são entre os últimos, eles estão ainda muito longe ainda de completar. Né? Mais do que o Osho, ele diz que a melhor coisa que o pai do Buda fez para ele ser um Buda foi ter dado aquela vida sexual para ele. Porque só consegue chegar àquele grau de maturidade sobre o que é sexualidade. Sobre, tipo assim, cara, isso aqui não serve de nada, quem teve tudo. O incel, o MGTOW, ele se coloca como virtuoso por ele não ter, mas ele gostaria de estar tendo. Exatamente. Essa aqui é interessante, Thiago. É a hipocrisia. Que é uma coisa que você encontra nos meios tradicionais católicos. O cara fala, não, eu sou casto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tiago, se tu chegar no PV lá, que eu abro aquelas caixinhas, então muita gente me pergunta muita coisa e tal. O tanto de mulher de meio trad, que saiu de meio trad, fala assim, cara, se eu te mostrar as mensagens que esses bichos mandavam para mim, tu fica assustado. Os mesmos caras que estão lá, que falam, não, porque castidade, não sei o quê, são os caras que vão assediar essas mulheres. Da pior maneira possível, Thiago. Da pior maneira possível, que eu acho que nem pagão faz aquilo ali. Aí eu chego para ela e falo assim, cara, isso não é catolicismo. Não se decepcione com esses caras, porque isso daí não é catolicismo. E, novamente, tudo é turpado. Com certeza. Bom, estamos encerrando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo cultural. Eu entrevistei aqui o psicólogo, psicanalista Luiz Ribeiro. Eu vou passar agora para a última pergunta, apenas para efeitos de considerações finais. Luiz, você possui mais alguns outros pontos a acrescentar sobre o tema? E outra pergunta que eu queria fazer para encerrar quais são suas sugestões bibliográficas para se aprofundar sobre essa questão da filosofia do corpo e a sexualidade?
Para o público masculino, procure um livro chamado Ri. Eu acho que é fundamental a discussão a partir da noção de masculino e feminino que um junguiano traz. E para a mulher, leia o Xi, e depois os dois leiam o I. É interessante, é do mesmo autor. O Ri, o Xi e o I. Eu acho que é o primeiro caminho para poder se pensar isso, a função dos conceitos. Depois disso, eu aconselho fazer um caminho ali, Thiago, pela própria noção da firmeza que é necessária para a vida, você pegando, por exemplo, a Apologia de Sócrates, o Fédon, ali você vai ver o que é firmeza diante da vida, que é uma característica que o masculino tem que ter. O Evangelho, porque ele é essencial para isso também, você conseguir ver essa dimensão. Eu costumo usar com os pacientes uma metáfora que eu tomei da leitura de três figuras bíblicas, que é Sansão, Davi e Daniel. Pensar a masculinidade em cima desses três caras. Sansão é um cara que tem uma relação com o corpo, mas é uma relação com o corpo de maneira totalmente deturpada. Ele não entende o que é força. Ele seria algo estilo Coriolano, que eu te falei. Davi seria um cara que começou correto, mas foi seduzido por uma deturpação do que a sociedade entendia pelo corpo. Entendia sobre a alma. E Daniel é o cara que não deixou perverter. É o cara que manteve firme lá até o final. Então, eu acho que esses estudos eles são essenciais para que a gente comece a considerar. O Nietzsche, fundamental, só que o Nietzsche tem que ser lido com cautela. Porque você é capaz de querer tirar do texto o que não tem. Jogar suas frustrações em cima daquele cara. E aí você cai em excessos. Então o Nietzsche ele tem que ser... Eu sugiro ler o livro do Mário Ferreira sobre ele, O Homem que Foi Póstumo. O Homem que foi? Póstumo. O Homem que Foi Póstumo. E o texto O Homem que Foi um Campo de Batalha, do Mário Ferreira também. Aquilo ali vai te dar uma abertura para tu ver o que tu pode tirar do Nietzsche. O Padre Copelandson, ele também tem um livro sobre o Nietzsche fantástico, que é a crítica da cultura do Nietzsche. Fantástico, fantástico, fantástico. Por incrível que pareça, eu acho que o livro do Chuon, o Ter um Centro, aquele primeiro artigo, eu acho que é fundamental para a gente pensar as relações conceituais e as relações do que a gente tem que esperar da vida, como é que a gente se guia na vida. O cara tá falando do Chuon aí, tava falando de catolicismo. Cara, lê o texto do Chuon. Aquilo ali, eu acho que, tipo assim, nenhum católico que sério quiser encontrar a verdade vai ver aquilo ali como uma deturpação da realidade. Eu acho que aquilo ali está muito, muito, muito plausível. Sobre a psicanálise, eu sugiro ler o Roland Albier, sobre o Freud. Você pode colocar, são 2 tomos. Você acha muito fácil. E no mais, eu acho que seja isso, Tiago. Indicação. Não, perfeito, perfeito. Bom, encerramos aqui nosso bate-papo cultural. Entrevistei o psicólogo Luiz Ribeiro. Então, agradeço a todos os ouvintes. Então, até a próxima.